Será que nós devemos sempre procurar uma cura para tudo? Ou isso é loucura? Existe algo além da terapia? Bom dia. Olá, tudo bem? O tema que eu queria tratar um pouco hoje é de explicar um pouco sobre o trabalho que eu faço, e muitas vezes esse tipo de assunto que eu trato tem muito a ver com, né, quando a gente em associação aquilo que em geral se conhece com coisas que tem a ver com trabalhos terapêuticos e tal. E o que eu faço não é um trabalho terapêutico, e eu vou tentar explicar o porquê e o porquê que essa definição é importante. E isso tem a ver com uma questão evolutiva, né? Uma questão de a gente perceber que o conflito ele tem uma evolução e que a terapia ela está atendendo uma etapa dessa evolução, né? Então, o que existe além da terapia, né? Quando a terapia, claro, a terapia em si mesma ela avança, mas será que o que vem depois, né? É como na época em que das grandes navegações que achavam que assim que tinha um mar e daí onde você via o mar acabava a terra. Não, assim, o que tem depois daquilo, né? Então, existe um conceito que é mais abrangente. É nesse sentido que eu estou falando. É, e para falar disso, né, para explicar o que está depois, eu também tenho que falar do que está antes, porque daí eu acho que vai ficar mais nítido. Então, dentro da evolução, né, dos seres vivos e do homem, a gente tem uma etapa em que a gente começa a se perceber como ser humano e a gente começa a buscar ser melhor, né? Então, essa etapa tem a ver com eu me perceber de certa forma como um indivíduo separado, né, da realidade, separado dos outros. Então, eu estou buscando me desenvolver no sentido de me tornar mais forte, mais inteligente, melhor que os outros, melhor que você. E vamos dizer que essa etapa ela acaba criando uma certa ferida, né? Essa ferida a gente pode também dizer como um sentimento de desvalorização, porque quando eu não consigo alcançar e não consigo ser melhor, ou quando isso se esgota porque tem algo além de, né, além de eu ser melhor que os outros, essa ferida, né, ela começa a fazer com que eu busque entender algo que está além de que eu sou um ser separado que estou, vamos dizer, lutando, né, contra até essa teoria, né, que meio que predomina, acho que até hoje, dentro da ciência, a evolução, o darwinismo, né, como o mais forte sobrevive, né, isso ainda está muito gravado na nossa mente. Então, a terapia tem a ver justamente com esse resgate desse ser que está buscando se valorizar e ele acaba se ferindo, porque ele não percebe, na verdade, que ele faz parte, né, de que a gente também é um ser coletivo, né, e que não só como a gente é uma espécie, né, a gente está conectado à espécie, mas a gente está conectado à teia dos seres vivos e outros níveis de realidade que possibilitam essa nossa experiência. Então, a terapia tem a ver com essa ferida que eu estou buscando curar. E curar isso é eu perceber que, na verdade, eu pertenço, né? Eu pertenço e quando
eu alcanço esse sentido de pertencimento, a ferida já não é mais possível. Porque daí eu vou perceber essa ferida como uma dificuldade que é de cunho geral. Então ela não é só minha. Então eu não me sinto mais machucado, lastimado, o trauma, eu não me sinto traumatizado, porque como isso está visto como uma dificuldade que é coletiva, eu entendo que eu estou experimentando uma dificuldade que é coletiva. Então, não é que tenha nada errado comigo, não existe uma desvalorização. Quando eu me conecto a essa ideia, a terapia já meio que já perde um pouco o sentido, porque eu consigo ter a noção, eu já tenho essa noção integrada, e a terapia faz esse trabalho de que existe esse pertencimento. Então aí já entra uma outra fase, que é, na verdade, como que a gente vai usar as nossas dificuldades, que são dificuldades que não... a minha dificuldade, mas que não é uma dificuldade que é pessoal, em prol de desenvolver um recurso que serve a esse coletivo. Então, aí a gente já passa de ser uma terapia a ser um processo de decodificação. E nesse processo de decodificação, eu vou utilizar meus conflitos, eu vou continuar as dificuldades que eu ainda possa sentir, mas eu já virei essa chave. E aqui também tem que deixar claro que tipo, não é tudo branco e preto, porque claro que eu posso ter um conflito de me sentir desvalorizado momentaneamente, e que momentaneamente eu necessite de algum tipo de cura, e tá tudo bem, né? Mas quando eu já estou mais conectado a esse pertencimento, porque daí você vai fazendo cura e cura e cura, e tipo, tá, e agora? Porque às vezes se entra aí numa ilusão de que quando você acabar de curar, você vai ser perfeito, né? E não é assim. Então tem um momento em que eu já não me sinto desvalorizado a ponto de precisar de cuidados, e então aí eu começo a me conectar, né? Eu diria que essa saída dessa busca de cura é o reconhecimento de uma conexão, né? De uma autoconexão, que vai ser uma conexão com a nossa realidade, com os outros também. Então o trabalho que eu faço tem a ver mais com essa parte de se conectar, dessa conexão, que é uma outra etapa da nossa evolução. E por isso que não trato de tentar resolver uma dificuldade pessoal de alguém, mas mais de tentar entender como toda dificuldade, como todo conflito, na verdade é como se fosse uma peça, né, que serve para esse quebra-cabeça de desenvolver, de construir uma ferramenta, e daí eu vou meio que voltar um pouco atrás e falar que seria uma ferramenta de cura, mas em um nível psíquico, que já está atendendo a todos, assim, já está atendendo a espécie. Então, porque assim, por mais que a gente tem todos esses níveis de conflito e essas etapas evolutivas dentro da gente, assim, o primeiro conflito, que é o conflito de sobrevivência, a gente tem isso, né? Mesmo que você tenha todo o dinheiro e more num castelo e seja inteligente e tenha hidroterapeuta e seja um decodificador, você ainda tem medo que vão entrar pode ter medo que vão entrar no seu castelo e vão te matar, sei lá. Então, eu quero dizer assim, todos esses níveis de conflito, eles continuam nesse instante,
mas a questão é a gradação, e a questão é onde que a gente vai colocar o foco para conseguir extrair os recursos. E a gente perceber, quando a gente tem um conflito, é que, assim, o que está acontecendo aqui? Qual que é o conflito? Eu estou me sentindo desvalorizado? Ah, eu preciso de uma cura. Não, eu estou me sentindo desconectado. Então, isso daí já mostra muito... Ah, não, agora sim, eu estou com pânico. Já é outra coisa, né? Seria uma etapa ainda mais... vamos dizer, uma etapa anterior. Então, é mais ou menos isso, assim, né, que eu queria trazer. E eu acho que isso também dá um horizonte, né, até para as pessoas que trabalham com terapia, porque sabe aquela coisa que pode acontecer, né, de tipo, o terapeuta querer ficar curando a pessoa para sempre, assim, mas para onde que eu transfiro, né, essa pessoa, assim? Se eu não estou mais fazendo uma cura, o que eu estou fazendo, né? Então é um processo de conexão, né? Agora, quando chega nesse processo de conexão, por a gente já não ter mais o problema, né, de se sentir, porque essa etapa em que a gente buscava se valorizar sobre os demais, em relação aos demais, como uma competição, que a gente se via separado, se eu já não tenho mais essa percepção, e se eu já me sinto conectado, isso se inverte, porque agora